Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Vamos usar esse bate-papo aqui para tirar as dúvidas. Eu acredito que a maioria aqui vai ter mais dúvidas de nutrição, mas se tiver dúvida de treinamento, também estou aqui para responder o que for possível. E se alguém tiver dúvida de treinamento depois, também pode mandar para mim. Então vamos... Primeiro vou deixar a Mari se apresentar. Tá? E meu boa noite a todo mundo que está aí. Boa noite. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Mariana Scarpelli, eu sou nutricionista, sou esposa do Luiz e vamos fazer plantão de dúvida aqui. Eu sou nutricionista vegetariana, vegana, mas atendo atletas já há 7 anos, atletas de performance e atletas que são iniciantes, começando na corrida, para orientar de forma geral a alimentação, porque é uma coisa que eu sempre falo, se não treina direito e não come direito, sai do lugar, né? Precisa ter comida, que é o principal combustível para poder conseguir correr direito, e é isso. Então, qualquer dúvida, podem me mandar. Uma das usuárias convidadas é a Isabel aí, ó. Oi, tudo bem? Tudo bem. Eu só estou vendo vocês dois, não sei quem mais está conectado. Acho que a câmera só fica ligada de vocês dois, né? Não, tá de todo mundo, mas acho que não aparece todo mundo, né? Dá para abrir grade, tem uma configuração que dá para você abrir a grade. Agora eu abri, agora eu estou vendo mais uma pessoa, o Pedro, Pernambuco. Pedro. As outras pessoas não estou vendo. Boa noite, pessoal. Boa noite. O pessoal que chegou agora é para um plantão de dúvidas. Então, assim, é para perguntar e aí a gente vai desenrolando a conversa, talvez vão surgindo mais dúvidas. A gente tem 1 horinha aí para esclarecer o que for possível e se tudo der certo, mais para frente faremos outros. Tá? Eu não sei como é que vocês querem fazer, abre o microfone e pergunta ou prefere levantar a mão? Acho que podemos abrindo o microfone e vai perguntando, né? Bom, então posso começar? Pode. Como praticante iniciante, né? Tem pouco tempo que eu estou nesse esporte, eu tenho aquela dúvida de do que me alimentar antes, durante e depois de uma prova, como La Mission, por exemplo. Lá na La Mission vocês vão fazer os 25, né? 5. Tá. Assim, independente de prova, treino, o que eu sempre oriento é interessante não iniciar em jejum, né? Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade de comer no início do treino ou das provas, não se sentem à vontade, pesados, mas o estômago é treinável, então a gente tem que treinar sempre, se alimentar. Se é num treino leve, que eu falo, um trote de rodagem de até 1 hora, a gente consegue ir sem comer. E tudo bem, não tem problema nenhum prejuízo. Passou de 1 hora, ou mesmo dentro de 1 hora, mas é um treino intenso, com intervalado, tiros, ou mesmo na montanha, que faz um esforço maior, tem que se alimentar. Nem que seja comer alguma fruta, algo que está acostumado, habituado. Então, sempre a base carboidrato, que é a nossa principal fonte de energia, não tem como fugir, não tem como falar, eu vou comer uma fonte de proteína nesse horário, antes do treino, porque a proteína não vai contribuir de maneira rápida para fornecer energia para os músculos, tem que ser carboidrato. Então, coisas que está acostumado, pode ser uma tapioca, pode ser banana, eu gosto muito de banana com aveia, pode ser o pão, né? Para quem come pão, está acostumado, pão com melado, pão com pasta de amendoim, ou com algum outro patezinho que gosta de colocar. Pode ser também uma vitamina, se prefere coisas líquidas, então fazer um suco batido faz laranja batida com mamão. Eu gosto de pôr aveia e sementes no suco, porque aí fica mais nutritivo e te dá também a aveia, por ela ter mais fibras, ela te dá energia por mais tempo.
Como também pode ser, eu não consigo comer nada, pode fazer uma mistura de carboidrato em pó, esses carboidratos que vendem hoje, tem um monte de marca, né? Você dilui o carboidrato em 200 ml de água, toma, pelo menos para não começar em jejum, o treino ou a prova, e aí na primeira meia hora, começa a ingerir a primeira fonte de carboidrato. Então, aí começando durante, né, a prova, falando durante a prova. Aí também depende de pessoa para pessoa. O ideal é começar pelo menos entre 40 minutos a 50 minutos a ingestão de carboidrato. Aí varia do que você também está acostumado e habituado. Os géis, né, das diversas marcas que tem, mas pode ser bananinha, tâmara, rapadura, paçoca, tem gente que prefere coisa salgada, batata com sal, eu tenho gente que usa cuscuz até com salzinho, arroz com sal e um pouquinho de azeite, pode ser também um saquinho. Dá para usar isso também e ir variando. Eu vou comer um gel na primeira 40 minutos, no segundo eu vou comer um sachêzinho com saquinho de batata e sal, para ir variando também. Lembrando que hidratação é importante e faz parte também do fornecimento de energia para ajudar a absorver esse carboidrato nos músculos. Então, bebendo água o tempo todo. Também pode intercalar água e isotônico. Golinho de água, golinha no isotônico, pode ficar atado o tempo todo, para ingerir esse carboidrato o tempo todo. Um segundo. Edith, o microfone que está entupido para desligar, por favor. Ô, Nana, ela comeu picolé aqui? Quem estiver falando, se puder desligar o microfone. Ali na frente, na real, você pode dar um pratinho para ela, Nana. Não mostra, senão ela vai querer saber como é que é. Acho que ela não está escutando, tá né? Não tá. Oi. Oi? Alguém que está com o microfone aberto aí, se puder fechar, agradeço. Obrigado. Continuamos. Então, e aí o pós também, a base maior é carboidrato, mas aí a gente já pode pôr uma porção de proteína. Então, vamos supor, se você está acostumado a usar uma proteína em pó, você pode usar meia porção dessa proteína no pós, com uma água de coco, por exemplo, que aí tem carboidrato e minerais, ou até diluída num suco de fruta, ou comer frutas e comer uma barrinha de proteína e beber água, obviamente, depois. E, claro, assim que possível, fazer uma refeição completa, né? Mas, assim, logo na primeira meia hora, 40 minutos pós-prova, é importante para ajudar na recuperação muscular uma dose de proteína, carboidrato e água, né? Água em forma de isotônico, água de coco, comer frutas, que é basicamente também o que as provas fornecem para a gente no pós, né? E depois fazer uma refeição completa assim que possível. Mas, assim, o que tem que ter em mente é ingerir carboidratos. Vamos supor, vocês vão lá para a prova, eu vou demorar 4 horas fazendo a prova, 5 horas fazendo a prova. Leva a ingestão de carboidrato para 5 horas. Então, eu vou consumir a cada 40 minutos, leva pelo menos 2 fontes de carboidrato para cada hora, pelo menos para sobrar. É melhor sobrar do que faltar. Então, não deixar de ter esse combustível. A La Mission é bem servida com os pontos de controle lá, com comida, né? Mas eu sempre oriento que leve a sua comida para garantir, né? Porque a gente nunca sabe quando vai precisar. Às vezes vocês estão no meio de uma trilha lá que não tem comida, não tem ponto de abastecimento, e aí, como é que vai fazer? Né? Então, tenha a sua comida na mochila, que é o mais importante. E do que já está habituado também, né? Sim. Às vezes o que a prova fornece não é o que você está acostumado, né? Então, leva o seu gelzinho que você está acostumado, que você treinou. Então, os treinos são importantes para isso, para treinar o físico, mas para treinar o estômago. Então, tudo que você vai usar na prova, você treina nos treinos, né? Então, leva nos treinos para ver se faz mal, se não faz, se pesa, se não pesa, né? Isso é importante também. Aquela questão do carboidrato à noite, tipo, você vai fazer um treino, uma prova pela manhã.
Aham. Você ingerir um prato de massas à noite, é importante? E é importante também um café da manhã com carboidrato? Então, à noite, porque você vai estar fazendo o seu estoque de glicogênio. E assim, geralmente, o treinamento durante, você está treinando para a prova, aí chega na semana de prova, uns 2 dias, 3 dias antes, o seu treino vai diminuir. Isso é normal. Então, você vai ter uma intensidade menor de treino, dependendo até você ficar 2 dias sem treinar. Esse momento é o ideal para você abastecer de glicogênio muscular no corpo. Então, é aí quando você tem que aumentar a sua ingestão de carboidrato. Então, você pode aumentar a ingestão, aumentando as porções de carboidrato no decorrer do dia. Então, aumenta, vamos supor, na hora do almoço, come uma colher de arroz a mais, ou acrescenta uma batata no seu prato de comida, que está habituado. À noite, a gente acaba indo para as massas. Eu, particularmente, até falando para o pizzaiolo, aí eu adoro pizza pré-prova. É minha comida predileta. Eu falo que me dá sorte pré-prova comer pizza. Então, assim, mas macarrão, pizza, um prato à base de batata, o que está acostumado também. Essa refeição é super importante porque você vai usar ela para repor o seu glicogênio muscular e acordar mais abastecida, pensando em energia armazenada no músculo. E aí, tomar um café da manhã também reforçado com carboidrato, porque apesar de você ter feito uma base de carboidrato no dia anterior, até uns 2, 3 dias antes, é aquilo, a gente dorme, o nosso metabolismo continua funcionando e você tem um gasto metabólico no decorrer da noite. Você vai acordar com pelo menos metade do seu estoque de glicogênio. Então, você precisa repor de manhã, comer para poder iniciar a prova bem. Né? Então, ou se não consegue comer direito no café da manhã, porque tem pessoas que não conseguem mesmo, na primeira meia hora de movimento na prova, já ingere a porção de carboidrato para repor essa necessidade. Mas é super importante, sim, fazer uma refeição mais baseada em carboidrato, e nessa refeição noturna você não precisa se preocupar com a proteína. Então, ou você põe metade da porção de proteína que você colocaria, ou nem coloca proteína nessa refeição à noite. E a gordura? Então, a gordura, ela assim, é o mínimo possível, né? Então, não vai comer uma porção de gordura nesse momento, assim, não vai encher de azeite a pizza, não vai fazer um macarrão com molho muito gorduroso. Então, o mais recomendado é um molho à base de tomate, ou até tem muito atleta que usa só macarrão puro mesmo, com fiozinho de azeite e sal. Só. Batata só com salzinho, né? Arroz só com salzinho. Então, assim, a gordura porque ela é indigesta, né? Ela demora mais do que a proteína para ser digerida. Então, o mínimo possível, né? Não é legal utilizar ela como fonte de energia, principalmente no pré-treino, pré-prova. Enfim, não é interessante isso. Não sei se alguém... Maria, a reposição de sal, que a gente perde muito pelo suor. Sim. Então, a gente pode usar através de cápsula de sal. Hoje tem alguns géis que têm sal em maior quantidade na composição, dá para usar também. Os isotônicos, né? Então, tem várias marcas de isotônico com maior teor de sal. E eu gosto muito de azeitona. Então, a azeitona, até para dar uma quebrada no doce durante a prova, no treino, só que vocês têm que saber que pelo menos 5 a 6 azeitonas equivalem a uma cápsula de sal. Então, não é comer 2 azeitoninhas e achar que repôs o sal. Pelo menos umas 5 a 6 azeitonas, se for levar... a minha azeitona é a fonte de sal na minha prova. Então, leva vários saquinhos com 5 azeitonas separadas para saber que você vai consumir aquilo. E a reposição, pelo menos a cada 1h30, 2 horas, dependendo, né? Se está um clima muito úmido, então você está perdendo, que nem a gente está enfrentando aqui, muita umidade, perdendo muito líquido. Pelo menos 1h30 de treino já é legal, treino ou prova, repor com cápsula de sal, no máximo 2 horas. Se é um clima mais seco, dá para esperar 2h30 até 3 horas para repor com cápsula de sal. Mas, em geral, 1h30, 2 horas para repor o sal. Importante. Tá.
tem alguma resposta do corpo, algum sinal que o corpo dá? Porque cada atleta tem o seu condicionamento, aguentar mais tempo, menos tempo. Porque se a gente bota a cada 40 minutos, pode ser que eu precise e a Maraís não precise de 40 minutos, consegue ter energia para mais. Sim. É uma possível ameaça de cãibra, boca seca, não sei. Tem sinais que a gente pode ficar atento. Você fala de desidratação ou de carboidrato? Do sal? Então, do carboidrato, no máximo até 1 hora, isso como regra, dá para passar de 1 hora. E você começa a sentir sinais de fadiga, né? Então, um cansaço extremo, a perna já não responde direito ao comando, vai fazer uma subida, já está sentindo mais fraqueza. Não é legal esperar ter esses sintomas. Então, é por isso que eu falo, é melhor adiantar às vezes. Então, a cada meia hora, 40 minutos no máximo, não deixar isso passar muito, porque se você chegar a esse ponto, talvez para recuperar, você já perdeu muito tempo na prova e aí já foi, sei lá, no meio de uma subida, já até voltar a energia, você já se desgastou muito. Em relação ao sal, sinais de desidratação, é isso, boca seca, dor de cabeça, em desidratação extrema pode dar diarreia também, enjoo, vômito. Então, não é legal esperar isso. Por isso, gole de água a cada 15, 20 minutos no máximo, intercalando com isotônico, reposição de sal através de cápsula e azeitona, géis, né? Sobre hidratação, a reposição da hidratação do que você perde durante a corrida, você tem que ter consumido, se hidratado muito antes, ou você tem que fazer durante a corrida? As duas coisas. Você tem que se hidratar antes, então, pelo menos 2 dias antes, começar a aumentar a sua ingestão de água. Então, vamos supor, sua necessidade diária é de 2 litros. Aumenta em 500 ml a mais 2 dias antes. A prova é no sábado. Na quinta e na sexta, você toma 500 ml a mais e acrescenta isotônico aí. Você pode acrescentar isotônico ou água de coco nessa reposição. Não vale suco de fruta, não vale refrigerante, não vale cerveja, nada disso. Né? E aí, durante a prova, repor também a água, né? Porque você vai estar perdendo constantemente líquido. Mas a hidratação prévia é extremamente importante durante e depois também, para otimizar a recuperação muscular. Então esses 500 ml a mais é água ou água de coco? Isso. Se eu faço essa hidratação bem feitinha antes, 2 dias antes, durante a corrida também faço a reposição, eu perco ou não perco? Perder, você perde, sempre perde. Sempre vai perder. Eu vou sempre ter um déficit no final? Vai perder mais do que Não, na verdade, não necessariamente. Você vai perder e dependendo se você fizer direitinho, você vai manter ali estável, né? Mas é muito difícil, é muito difícil. Geralmente você acaba perdendo mais do que você repõe, porque você não, somente numa prova, você não vai conseguir tomar direitinho, assim. Você pode precisar de 500 ml por hora, não necessariamente você vai conseguir tomar. É muito difícil, porque tem vários fatores acontecendo na prova, concentração no que você está fazendo, sei lá... O tempo, né? O tempo, enfim, não dá para precisar isso. O importante é se manter hidratado o melhor que puder, e no pós você se hidratar também. O Luiz quer falar alguma coisa? É o seguinte, entrou um pessoal novo aí, então perderam o comecinho da conversa. Como é um plantão de dúvidas, gente, levanta a mão, abre o microfone, pergunta. Outra coisa importante de falar, né, que como vocês estão falando aí em distância e falaram muito em prova de trilha, tem alguns corredores de asfalto aqui com certeza também, ou de provas mais curtas. Em trilha a gente costuma usar mais do que a quilometragem e o tempo de prova para pensar em estratégia nutricional e tudo mais, então é importante entender isso também. No asfalto você consegue ter uma média de tempo em todas as provas pela distância, né? Quando você vai para a trilha,
isso já muda bastante, né? Então, uma prova de 10 km em trilha tem um tempo, outra prova, os mesmos 10 km pode ter o dobro do tempo, né? Então, é importante dizer isso, porque às vezes o pessoal aí que corre mais asfalto e tudo mais vai estranhar, né? Ah, mas o que eu vou sair com tanta coisa assim também? Então, é importante. Então, é isso aí. E quem quiser falar, levanta a mão, abre o microfone, fala, perde a vergonha. Quiser abrir a câmera, a gente gosta de ver um sorrisinho também. E vamos tocando. Asfalto a gente não carrega tanta coisa, geralmente aproveita a hidratação da prova, né? No máximo você carrega alguns gelzinhos nos bolsinhos, se é uma prova longa de asfalto, meia maratona, 5 e 10K, geralmente nem leva nada e toma uma água no meio da prova que eles dão, né? Ou leva pelo menos tem gente que gosta de levar pelo menos uma garrafinha para ter segurança na prova, assim, mas leva no bolsinho, é bem mais fácil, digamos assim, a logística no asfalto. E no asfalto também dá para a gente medir esse tempo, por exemplo, por quilometragem. Então, a cada 5 quilômetros, eu vou repor o carboidrato, por exemplo, né? A cada 5 quilômetros, eu vou tomar a cápsula de sal, um exemplo. Né? Já na trilha não dá, porque 5 quilômetros em trilha não necessariamente é meia hora e 40 minutos. No asfalto, quem treina asfalto tem noção de que no asfalto vai levar meia hora e 40 minutos, por exemplo, nos 5 quilômetros. Na trilha, não. A trilha tem N fatores ali, pode ser numa subida, pode ser numa trilha técnica, você pode levar, dependendo, 1 hora ou mais, até em 5 quilômetros. Então, para a trilha, eu sempre conto por tempo. Às vezes eu atendo corredores que estão acostumados com essa medida no asfalto, estão migrando para a trilha e me falam, eu tomo carboidrato a cada 5 quilômetros. Eu falo, tá, mas agora é trilha. Vamos pensar por tempo. Porque se a gente pensar 5 quilômetros numa trilha, dependendo, você vai demorar 1 hora, 1h30 para repor o carboidrato e aí você já desmaiou no meio da montanha. Então, tem que pensar, cada modalidade é de um jeito, né? Na trilha, pensamos por tempo, e no asfalto a gente consegue pensar por quilometragem. Acaba ficando mais fácil isso, porque é um pouquinho mais exato, assim, a ciência do asfalto, assim, é mais fácil da gente medir. Eu tenho uma questão sobre o açúcar. Tá, espera só um pouquinho que a Isabel vai perguntar, eu já volto para vocês. Fala, Isa. Oi, então, só para esclarecer, você falou que se a prova for, ou o treino for de mais de 1 hora, 1h30, aí é necessário fazer a reposição, né, de carboidrato. Sim. Mas quando que eu começo? Por exemplo, eu vou ter um treino de 2 horas. Eu começaria depois de 1 hora ou depois de meia hora? Porque o que eu entendi é, tipo, numa hora fazer reposição de 2 fontes de carboidrato. Então, se eu já sei que o meu treino vai ser mais longo, eu começo a repor meia hora, depois 1 hora. Tá. Você vai sair, você sabe que seu treino vai demorar 2 horas, então você vai sair pelo menos para repor uma fonte de carboidrato por hora. Então, você vai levar para repor na primeira hora e depois na segunda hora. Mas eu começaria, tipo, 30 minutos depois de começar. 30 ou 40 minutos, né? Dependendo do tá. Porque, às vezes, quando eu saía para um treino mais longo, eu começava 1 hora depois, mas acho que funciona melhor começar antes. Funciona melhor se você começar com 40 minutos, por exemplo, no máximo em 40 minutos, né? E aí mesmo, eu sei que vai demorar só 2 horas. Na segunda hora, repõe também. Mesmo que, só falta 20 minutinhos para acabar o treino, repõe, porque vai te ajudar na recuperação muscular. Mesmo que no treino, você vai... A maisena aparecendo Mesmo que no treino, você sabe que vai terminar dali 20 minutos, repõe, você vai terminar melhor o treino, mais inteira, e também depois a sua recuperação vai ser melhor também, né? Você vai conseguir ter menos fadiga muscular, menos dores muscular no pós, se você repuser esse carboidrato de maneira mais adequada durante esse treino de 2 horas. E outra coisa, eu estava sempre levando uma tâmara, eu comia uma tâmara só,
Mas não sei se é suficiente, né? Agora eu fiz uma compra de um kit de Mombora. Tem um monte de... Aí, tipo, essas duas fontes de carboidrato seria... Uma fonte seria um saquinho. Um gelzinho, um sachê. Gelzinho, tá. Sim. Aí a tâmara, é que aí precisaria olhar a tabela nutricional, mas a tâmara, 2 tâmaras equivale a um gel. Da mesma forma, tem que ser 2 tâmaras. Da mesma forma, uma bananinha, aquela bananinha fininha, 2 bananinhas equivale a um gel. Porque um gel fornece para a gente cerca de 23, 24 gramas de carboidrato. Uhum. Se você olhar na tabela nutricional da bananinha, ela fornece 13, 14 gramas, mais ou menos. Então, se você comer uma bananinha, acho que ele está substituindo um gel, ela está fornecendo menos carboidrato do que o gel. Você vai ficar com menos energia mais rápido, né? Não vai durar tanto tempo aquele carboidrato que você consome. A mesma coisa a tâmara, então você teria que comer 2 tâmaras, né? Então, por isso que o gel acaba facilitando a vida, porque é ali concentrado que você já precisa. Mas, claro, isso é muito relativo e a pessoa pode preferir comida durante o treino e ok, come a tâmara, leva a bananinha, leva a paçoca, a rapadura, mas tem que saber que, dependendo, você tem que comer um volume maior para alcançar aquilo que o gel está te fornecendo. Uhum. Entendeu? E outra coisa, mudando um pouquinho de tema, eu costumo sair de manhã para correr, tipo, umas 9, 10 da manhã. E aí, quando eu tomo café, que é tipo uma aveia com leite vegetal, é tranquilo, não tenho desconforto, nada. Mas quando eu saio de tarde, se eu almocei, tipo 1 da tarde, e eu saio umas 4, eu tenho uma dor abdominal, às vezes. Muitas vezes eu tenho um desconforto. Aí não sei, tipo, tem essa influência de que tipo de comida você come e que pode produzir isso, se isso é uma coisa comum, que eu sinto que acontece comigo. É mais uma coisa relativa, assim, de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, eu não gosto de comer arroz e feijão e treinar, porque isso me pesa muito. Então, se eu sei que eu vou fazer um treino depois do almoço, lá para umas 3 da tarde, mesmo que demore umas 2 horas, 3 horas depois do almoço, eu faço um almoço um pouco mais leve e não ponho leguminosa. Eu coloco mais aí como se fosse, tipo, uma prova. Um macarrão, por exemplo, faço alguma coisa mais leve para poder treinar, porque se eu comer o arroz e feijão, vai me pesar. Ou diminuo a quantidade do feijão, eu ponho lentilha, por exemplo, que é mais leve para mim, né? E para a grande maioria das pessoas, lentilha é mais... Isso a gente está falando de uma dieta vegetariana, tá, gente? Que não consome carne, então a lentilha é mais leve, ela é mais fácil de digestão, e aí acaba pesando menos. Então, eu prefiro particularmente. Talvez o feijão, se é feijão que está te dando desconforto, está te pesando mesmo, assim. Então, tenta mudar isso, mudar o que você está consumindo, entendeu? Que aí vai te ajudar. Tá. Pode ir, Manaíra, eu falo depois de ti, tá? Só para ficar na fila aqui, tá? É sobre o açúcar, né? Assim, a reposição do açúcar durante a corrida. E se ele é prejudicial pré-corrida? Então, açúcar é o carboidrato, né? Você fala que açúcar? Açúcar puro? De uma certa forma, assim, tipo a bananinha mesmo. A maçoca. Durante a corrida, ela tem açúcar. Tem açúcar. Esse açúcar é favorável? Assim, que nem eu falo, durante os treinos, claro, em treino, eu não vou falar para você tomar Coca-Cola, porque você treina todo dia. E aí, se você ficar tomando Coca-Cola durante o treino, você vai tomar refrigerante todo dia, não é legal. Mas prova é prova. Prova é uma exceção, você não faz prova todo dia, nem toda semana. Então, numa prova, você se sentir e te ajudar, quiser tomar o refrigerante que a prova fornece, é super válido. Açúcar, cafeína, né? Vai te dar um gás maior ali, vai te ajudar e beleza. A paçoca não é uma coisa que eu gosto muito diariamente, mas tem gente que funciona só com paçoca. E tudo bem, o que você está usando no treino vai ser digerido ali, não vai te prejudicar. E, claro, tem que pensar, você tem que ter uma alimentação saudável. Isso eu estou falando num mundo em que a pessoa está comendo direitinho no decorrer do seu dia. No dia, na semana, na vida. Então,
pessoa tem uma alimentação saudável, tal, e no treino ela precisa de uma reposição de açúcar, ela usa bananinha, usa rapadura. A rapadura é açúcar puro, né? Só que é um açúcar numa forma mais rústica, ela não foi tão processada, o açúcar não foi tão processado. Mas pode usar, assim, o açúcar é carboidrato, é uma energia rápida, você precisa de energia rápida naquele momento. Até uma coisa legal que eu lembrei até de falar, assim, no dia anterior da prova, não é legal você consumir muitas fibras, até para não desandar o intestino. Então, assim, se você quiser trocar o pão integral, por exemplo, por pão branco nesse momento, é legal você fazer isso, o arroz integral por arroz branco é legal também, porque é um momento que você precisa de menos fibras, então também deixar de consumir salada no dia anterior da prova, preferir vegetais cozidos, né? Até no café da manhã da prova, preferir um pão branco ou a tapioca mesmo, que é um carboidrato refinado, mas assim, não tem problema nenhum você consumir açúcar na prova, então paçoca, um doce, desde que não te faça mal. Tem gente que gosta da balinha de goma, né? Pode usar. É reposição de carboidrato que você precisa. E é para aquele momento a energia rápida, entendeu? O próprio gelzinho da Monbora mesmo que ela falou, vai açúcar. Eles colocam açúcar demerara na composição e néctar de coco. É açúcar, né? Então, não tem problema nenhum. Você precisa disso, você precisa de energia, né? Outros géis usam maltodestrina. E o que é maltodestrina? É um açúcar também. Né? Usam frutose, tem gel que usa frutose, usa sacarose, é açúcar também. Então, precisa. Não é para deixar de consumir açúcar. Na hora do treino, da prova, não é o momento que você pensa, vou comer um pãozinho integral. Não vai te ajudar naquele momento. Dependendo de uma ultra que você vai fazer, de uma prova, pode levar o pãozinho francês, a bisnaguinha. Eu uso muito a bisnaguinha, mas não é uma coisa que eu consumo todo dia de lanche, bisnaguinha. Mas no meio do treino e da prova eu gosto da bisnaguinha, porque é rápido, me fornece energia rápida, é fácil de carregar, de mastigar. E é isso, entendeu? Ainda põe um melado dentro da bisnaguinha, então fica uma bomba de carboidrato ali e caloria. Mas é no treino, é o que eu preciso, então tá tudo certo. Ô Luiz, me permite fazer uma pergunta antes? Deixa eu tirar aqui Ô Mari, você está falando de diferentes tipos de açúcares. Eu considero as quantidades iguais? Por exemplo, sacarose seria a mesma da palatinose, a mesma da frutose, a mesma do açúcar que está no Monbora? Como é que funciona? Como é que eu teria essa referência? Tem algumas diferenças, que nem a palatinose, por exemplo, é um açúcar de lenta absorção. A palatinose, a maioria dos estudos não aconselham usar ela no meio do treino ou da prova, porque ela é desconfortável para a digestão mesmo, a não ser quando ela está associada com algum outro carboidrato. Então, misturar a palatinose com uma destrose, por exemplo, falando aí de carboidratos industrializados, né? Então, com uma destrose, com uma frutose, você pode usar, que aí ela não fica desconfortável estomacal. Mas ela é mais indicada no pré-treino, porque ela vai te dar energia por mais tempo, porque ela é de lenta absorção. Em quantidade, acaba sendo mesmo, uma dose de palatinose acaba sendo o mesmo que uma dose de frutose, não tem muita diferença, não. O que tem diferença é de uso, de tempo de absorção dos carboidratos. Então, palatinose é mais lento, frutose é mais rápido, sacarose é mais rápida, maltodestrina é intermediário, né? Então, o que dá para fazer é uma combinação desses carboidratos. Por isso é interessante os géis que já vêm nessas combinações. Por que a Monbora, por exemplo, usa o açúcar demerara e o néctar de coco? São carboidratos diferentes, na hora de serem absorvidos, são absorvidos de maneira diferente no seu corpo e o gel acaba fornecendo energia por mais tempo. Algumas misturas também, alguns carboidratos em pó que a gente compra, vem com 2 tipos, destrose mais frutose também. Tem um tempo de absorção diferente em nível celular. Então, por isso que é indicado para poder você ter fornecimento de energia em momentos diferentes e mais longo prazo, né? Então, por isso que a gente usa esses artifícios. Aí, na verdade, é estratégia de cada corredor, de cada atleta, o que vai usar, né? O que se adapta melhor.
né? É isso, assim, não tem muita regra certinha para todo mundo, mas é a adaptação de cada um. Mas a quantidade é mais ou menos igual, assim, cerca de 20 a 30 gramas de carboidrato, né? Claro, tem pessoas que se adaptam com mais, tem pessoas que chegam a consumir 90 gramas de carboidrato por hora, mas isso é adaptação do estômago, então tudo é treinável, e aí tem que ver. Se você consumir, por exemplo, a cada meia hora um gel de carboidrato, você vai consumir cerca de 40 a 50 gramas por hora de carboidrato. É uma quantidade interessante para te dar energia por toda essa hora, né? Então, por isso que eu falo, não é legal, às vezes, você consumir só um gelzinho na hora. Por isso que eu falo, vamos consumir a cada meia hora, 40 minutos, para diminuir esse intervalo e você ter energia por mais tempo. Não esperar a fadiga chegar. Tá ótimo. Obrigado, Mari. Nada. Eu quero aproveitar, porque eu não sei se a pessoa está aqui, está com vergonha de falar ou está sem o microfone. Essa semana, durante os treinos ali, tiveram 2 perguntas que chegaram a mim. E aí eu falei, leva pro bate-papo no domingo, né? Que aí a nutricionista vai estar lá e ninguém melhor do que ela para falar sobre isso, né? 2 coisas. Tô correndo, eu preciso tomar creatina, ela vai me ajudar em alguma coisa. E a segunda coisa, as proteínas em pó, os famosos, entre aspas, whey protein, né? Todo mundo precisa tomar, como é que funciona? Não, então, creatina não é receita de bolo, não funciona para todo mundo, não precisa pôr creatina na água e todo mundo tomar. A creatina, ela, assim, antes não se usava para corredores, porque não tinha estudo que mostrava que ela era eficiente para corredores. Então, quem usava mais é quem queria hipertrofia, né, e fazia academia e queria ganhar massa muscular. Hoje, já se sabe que ela ajuda, assim, na recuperação muscular para corredores. Ela melhora também um pouco o tempo de fadiga, porque ela dá uma força maior nos músculos. Mas a creatina não é obrigatória para todo mundo. Tem pessoas que não se adaptam, porque a creatina ela tende a reter mais líquido intramuscular. Então, eu tenho pacientes que ficam super inchados tomando creatina, e aí a gente tirou a creatina e a pessoa correu muito melhor, porque ficou mais leve, porque estava pesado por estar usando a creatina. E a gente tem que saber que a gente tem uma produção endógena de creatina, que é o que é isso? O nosso corpo produz creatina. Então, se a gente consome proteínas de maneira suficiente, a gente consegue produzir essa creatina no corpo e não precisa consumir de forma externa. Então, não precisa, não é regra, eu comecei a correr, eu comecei a fazer academia, vou tomar creatina, mas se tomar, tem que ser todos os dias, independente se treinar ou não. Então, para quem toma creatina, não adianta tomar creatina só quando vai correr, ou só quando vai para academia, tem que tomar todos os dias, e não importa o horário, tanto faz. Esqueci de tomar de manhã, sempre tomo de manhã, mas esqueci de tomar. Pode tomar depois do treino, pode tomar à noite, mas tem que tomar. Viajou, leva a creatina e toma durante a viagem, mesmo que na viagem você não vai manter os seus treinos de maneira rotineira. Leva a creatina para tomar. Por quê? Porque a creatina é um suplemento que é acumulativo. Se você para de tomar ela perde o efeito, ela começa a cair a quantidade no nosso corpo e aí você tem que começar o processo todo de novo. E demora uns 30 dias para ela começar a fazer efeito depois que a gente inicia o consumo. Então, tem que tomar todos os dias para quem toma, para quem tem indicação de usar a creatina, tomar todos os dias, independente de realizar treino ou não. Whey protein, seja proteína vegetal em pó, né, à base de ervilha, à base de soja, de arroz, ou whey, né, à base do leite, não é obrigatório para todo mundo. A grande maioria das pessoas que tem uma alimentação relativamente saudável, balanceada, consegue ingerir a quantidade proteica que precisa no dia. Então, se toma proteína à parte, em pó, geralmente está excedendo essa quantidade de proteína diária. E o que acontece? A proteína, como eu já falei anteriormente, ela não vira energia rapidamente. Ela vai virar gordura. E aí a pessoa não consegue emagrecer. Por quê? Porque aquela proteína em excesso está virando gordura. Quando não vira gordura, ela é digerida, né, pelo corpo
e vira metabólito no rim, sobrecarrega o rim, sobrecarrega o fígado também, e isso a longo prazo pode ser prejudicial à saúde. Então, cálculo renal, inflamação hepática, enfim, vários problemas. Então, não é obrigado a tomar proteína a mais e não tem indicação. O que pode ser usado, né? Como eu falei, no pós-treino ou no pós-prova, é um momento que você está longe de casa ou vai demorar para realizar uma refeição, então usa a proteína naquele momento. Eu vou usar meia dose dela para me ajudar na recuperação muscular, vou misturar ela com água de coco ou com suco, tomo, aí depois vou chegar em casa e fazer minha refeição. É um momento, mas não é, e também não é todo dia que você vai usar. Pode usar dessa forma, né? Mas não é uma coisa obrigatória. Da mesma forma que quem está entrando na academia para fazer musculação, por exemplo, entrou na academia, já sai com o pote de whey na mão. Não é obrigado. Come direito, né? Para quem não come carne, come arroz e feijão todo dia, ou outras proteínas, grão de bico, lentilha, ervilha, arroz integral, aveia, sementes. Poxa, você está consumindo proteína de monte. Para que consumir proteína em pó? Né? Então, não tem necessidade. É isso. Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Dúvida, não? Tem? Não, acho que... Bom, só a questão, acho que dá fazendo uma continuação da minha primeira pergunta ali, a questão dos alimentos. Quais alimentos mais indicados para a gente evitar uma fadiga ou um estresse, ou vou dizer assim, uma cãibra, a famosa banana com potássio, tem outro alimento que possa ser ingerido? Então, a cãibra ela é evitar uma cãibra ou então, a cãibra é multifatorial, né? Então, até hoje não é um mistério, não existe nada fechado. Por que da cãibra? Então, assim, pode ser pela má alimentação, pode ser pela desidratação, pode ser pela falta de condicionamento físico, então, falta de treinamento, falta de fortalecimento muscular. Da minha parte, né? Hidratação, então, ter essa hidratação que eu falei já prévia, intercalando com isotônico, água de coco, né? Uma boa hidratação. Consumir frutas, né? Que tenha as vitaminas, os minerais, os vegetais em geral, né? Então, é importante. A banana, ela ficou famosa pelo potássio, porque até pelos jogadores de vôlei comem muita banana e mostram eles comendo, porque é prático também, né? Banana é fácil. Mas melão tem muito potássio, é riquíssimo em potássio. Carambola, pensando em outras fontes ali. A própria melancia também. A laranja tem potássio também. Então, assim, concluindo, coma frutas, né, em geral, que ajuda bastante. A própria cápsula de sal vai ajudar também durante os treinos e prova para evitar as cãibras. E também, voltando, o carboidrato é a base de tudo, não adianta. 60%, 70% da nossa alimentação, principalmente no corredor, tem que ser de carboidrato. Uma boa ingestão de carboidrato evita a cãibra também. Né? Então, porque aí o músculo está bem abastecido de energia, a tendência dele fadigar e provocar as cãibras é menor se você está bem alimentado com carboidrato. Então, é isso. Tá ótimo. Mais perguntas? Quando é que é a próxima live? Se o pessoal não tem dúvida, nem precisa ter próxima. Né? Tá tão quietinho aí que... eu tenho. Mari! Mari, e qual que é o melhor pós-treino? Então, pós-treino depende. Se você terminou o seu treino e já vai perto do almoço, o melhor pós-treino é o seu almoço. Mesma coisa, o melhor pós-treino é o seu jantar. Foi correr, né? Tá num lugar longe e vai demorar para fazer uma refeição completa, leva uma fonte de proteína. Então, proteína e carboidrato. Carboidrato é o principal sempre. Nós também,
no pré e no pós, mas aí a gente já pode pôr uma fonte de proteína. Então, uma barrinha de proteína que tem lá cerca de 8 gramas de proteína, com carboidrato e tomar uma água de coco depois, pode ser isso. Pode ser uma água de coco batida com meia porção de proteína em pó, que é cerca de 10 a 11 gramas de proteína também, e comer uma fruta. Pode ser só isotônico com fruta, ou só isotônico mesmo, e tomar um gelzinho depois, por exemplo, gelzinho que sobrou do treino, que aí tem carboidrato também, e aí você casa e faz a sua refeição. Ou, se quiser levar no pós-treino um lanche mesmo, um pão de forma com uma pasta de amendoim e tomar água ou isotônico também, pós-treino legal. Mas o que você tem que pensar? Tem que ter carboidrato, um pouquinho de proteína, não um monte, não precisa ter 20, 30 gramas de proteína, pouquinho, até umas 10 gramas de proteína, e depois, o quanto antes, fazer uma refeição. Né? Então, na primeira meia hora, 40 minutos, consumir essas combinações e depois, 2 horas, fazer uma refeição completa, que aí é o prato de comida mesmo, que você está habituado pensando que você come direito. Tá. Comida de verdade. Eu tento. Tá, então o principal é o carboidrato e proteína, né? É porque geralmente eu faço assim, às vezes no meio da manhã, no meio da tarde, daí assim, é entre refeições, né? É difícil eu treinar assim logo depois ter a refeição principal, né? Sim. Por isso que eu fico meio na dúvida. Para eu sei que é o carboidrato, que é o melhor, assim, né? Também, essa coisa da gordura não tinha me dado conta. Assim, a gordura a gente nunca coloca aí, porque gordura, na verdade, não vai. Você precisa ter gordura, né, na alimentação em geral, mas assim, você não precisa em grande quantidade e ela não vai te ajudar nem no pré nem no pós, né? Carboidrato e proteína são os 2 macros aí, pensando em recuperação muscular, fornecimento de energia pré. A gordura no decorrer do dia, então, usar um pouquinho de azeite, gordura de fontes boas, como as castanhas, abacate, e é isso, assim, não tem muito o que exagerar na gordura mesmo, né? Para manter um baixo percentual de gordura, mas ter uma boa ingestão também, porque não é para a gente zerar em gordura no nosso dia, porque ela é importante para a produção hormonal, também produção das enzimas no corpo. Mulheres, né, principalmente, para manter a menstruação reguladinha, tem que ter gordura no corpo. Então, ingere as gorduras saudáveis, da pasta de amendoim é legal mesmo, né? Ainda mais a gente gosta muito de pasta de amendoim, corredor, tudo. Mas ela não serve como um pós, um pré, porque é indigesto, né? Ela vai ser o que vai demorar mais tempo para ser digerido no nosso corpo, então não vale a pena. Vai só dar trabalho de sugar energia, não tem necessidade. Tá, e por exemplo, assim, eu gosto muito daquele creme de leite de aveia, sabe? Aquilo ali é ruim, assim, para comer na massa? A cara do Luiz. O creme de leite de aveia, então... De amêndoa. É de amêndoa, né? De aveia, de amêndoa. De amêndoa. O de amêndoa. Eu ia falar, o de aveia, ele é até melhorzinho, porque ele tem mais carboidrato, menos gordura. O de amêndoa é super gorduroso, né? Então, é consumo como algo esporádico, é um docinho extra, digamos assim, uma guloseima extra. Eu adoro fazer massa com aquele creme de leite. O Luiz adora também, e eu controlo ele por causa disso. Eu tô controlando agora um pouco também de fazer só com tomatinho e alho, sabe? Assim, sem colocar molho mesmo, sabe? Fica mais saudável. E uma outra coisa que eu ia perguntar, assim, os meus treinos estão bem curtinhos, assim, sabe? Média, no máximo, 40 minutos, 45. Daí, nesse caso, eu não preciso repor nada no meio do treino. Não. Mesmo que seja um treino mais pesado, assim, não. Não, aí só a água, e se for um treino de tiros, por exemplo, intervalado, mesmo de 40, 45 minutos, se você sentir necessidade, ver que, estou terminando muito fadigada, está faltando energia para concluir o último tiro, por exemplo, leva um isotônico. Mas aí nem precisa levar 500 ml, leva uns 300 ml de isotônico, água de coco,
Ou mesmo um Gatorade da vida, eu esgoto o sabor de limão nos mercados, porque eu sempre falo para pegar o de limão, porque é o que menos tem corante, se for pegar Gatorade. Né? Tá. Ou se for pegar esses isotônicos prontos, uma marca legal é aquele Jungle, que é bem saudável, à base de tapioca, água de coco. Tem alguns mercados que a gente encontra também, é bem legal. Jungle, tá. E essa da Tâmara, eu adoro Tâmara, mas não sabia que dava para, porque às vezes eu faço com o Luiz aqueles treinos daí de montanha, que a gente corre um pouco mais, assim, sabe? E eu tomei a primeira vez, que foi essa vez que a gente foi na montanha, que eu tomei essa cheia de carboidrato, que nunca tinha tomado. Mas eu senti que fez diferença, sabe? A gente tomou ali, acho que perto de 1 hora. Então. Fluiu bem mais, assim, do que não... então é interessante ter uma fonte de carboidrato aí nesses treinos mais pesados, sabe? A Tâmara é carboidrato também? A Tâmara? É. Sim. Tá. É carboidrato. Pode ser duas tâmaras. Ela tem fibra, né? Então, talvez consumir muita tâmara pode dar uma desandada aí no intestino, mas ela é carboidrato. Ai, eu adoro comer de sobremesa como horrores, eu pego aqueles sacos. E é calórico pra caramba, tâmara. Mas, é melhor tâmara como um docinho do que um bombom, né? Pois eu acho melhor que um chocolate, por exemplo, mas assim, eu acho que eu me passo. Uma dica legal, a tâmara coloca morango dentro da tâmara, morango congelado. Delícia. Abre a tâmara no meio, se for até aquela tâmara jumbo, tira o caroço, bota morango no meio, come que nem bombonzinho, fica bem gostoso. Ai, boa dica. Tá, acho que é isso. Isabel? Eu só queria compartilhar, não sei se é um bom pós-treino, mas eu tomo como pós-treino, é um suco que a Mari indicou para mim quando eu fiz o tratamento com ela, de nutricionista, que é aquele suco de... Talvez alguém gosta, eu adoro. É o suco de laranja com banana, com as folhas de couve, linhaça e falta alguma coisa, e aveia. E fica um creme que tem um pouquinho de proteína com aveia, né? Tem bastante carboidrato. E eu sinto que eu tomo depois de treinar e a alma volta no corpo. Esse negócio geladinho é uma delícia e eu sinto que me sustenta muito, assim, quando vai demorar o almoço. Eu faço sempre, há mais de 1 ano que eu faço, sempre que eu treino. É uma boa dica mesmo. E pode até usar o suco de laranja, esses prontos que são só laranja, né? Esses frescos que vêm em garrafa, tal, para não ficar espremendo a laranja. Pode usar. Então, suco de laranja, couve, aveia, linhaça e banana. É uma ótima vitamina, digamos assim, para o pós-treino, assim. Pode usar, sim. Até de pré, tá? De pré-treino também serve. Gente, mas é muito bom. É sério que você toma e não acredita que fica tão bom. É muito gostoso mesmo. Acho que botar couve com banana vai ficar estranho, né? Mas não fica gostoso. Fica uma delícia. E aí eu sempre compro a couve, lavo ela, deixo as folhinhas já separadas no congelador, no freezer. Que eu falei para fazer isso. Faz a trouxinha já de couve, isso, já congelada para não ter trabalho, e depois só bota dentro do suco. E a banana também eu deixo cortadinha no freezer e é muito rápido, eu faço em 5 minutos. Banana congelada, aliás, é uma dica. Quem pode congelar as bananas, começa a amadurecer, congela. Tudo que você bate com banana congelada fica muito mais cremoso, muito mais gostoso. Então, assim, ainda mais agora no calor, uma dica sensacional, bater tudo com banana congelada. Fala, você que levantou a mão, Luiz. E aproveitem que façam suas encomendas das arepas quando a Isabel for para a Colômbia. Ganhei de presente. Um ótimo pré e pós-treino. Muito carbo, né? É só carbo. Que é uma farinha de milho, né? Que a gente faz tipo uma panqueca com ela, uma tortilha. Nossa, sensacional aquilo. Eu fiquei viciada, só que acabou, assim, eu não tenho mais como comer. Tenho que voltar, né? Para levar de novo. Vamos abrir um sorriso bem grande. Eu vou tirar uma fotinho aqui da tela de todo mundo aí sorrindo, porque geralmente as fotos ficam cada um com uma cara, né?
Pode sorrir. 3, 2, 1. Acho que ficou bom. Espera aí. Vamos ver. Deu? Eu vou encerrar por aqui, vou dar mais uma palavrinha, vou encerrar por aqui, vou deixar a Mari encerrar, porque aí as dúvidas também ficam para uma próxima, né? Tem que deixar um suspensezinho. Aproveitar que ela nem sabia disso, mas a nossa parceira, Thaís, também corredora, treina comigo, trabalha com fortalecimento de alguns atletas. Eu queria saber se vocês têm vontade de um dia a gente fazer um plantão de dúvidas com alguém que trabalha com fortalecimento diretamente para atletas, para corredores, e a gente pode, de repente, marcar com a Thaís um dia, fazer um plantão de dúvidas com ela. Se vocês têm interesse, aproveitar quem está aqui, né? Depois a gente coloca no grupo. Se tiver, ela já está aí de ouvinte. Se não tiver, pode falar. Não gosto da Thaís, não quero, e tá tudo bem, tá? Ela é super tranquila. Ela mandou aqui, ficou à disposição, colocou. Topam? Beleza. Então, agora eu queria agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui. Eu acho que mesmo quem não falou, talvez tenha conseguido tirar alguma dúvida. Eu sempre falo que a dúvida dos outros também sempre acaba. Por isso que eu fiz questão de trazer essas dúvidas, mesmo que a pessoa não esteja aqui, trazer essas dúvidas que eu vi essa semana, porque de repente pode fazer a diferença para alguém. E muito obrigado por estarem um domingo aqui à noite, final do dia, já pensando no treino de segunda-feira, não no trabalho, no treino de segunda-feira. Mas não precisa se alimentar muito, porque os meus treinos são sempre tranquilos, sempre fáceis, tá? Muito obrigado por deixar a palavra com a Mari, já desejo uma boa noite, uma boa semana e bons treinos a todos. Obrigado, Luiz. Gente, obrigada pela participação, adorei, assim, espero ter sanado as dúvidas. E vamos guardar dúvidas também para o próximo. E lembrar, assim, comam bem, se alimentem bem, porque faz toda a diferença, assim, na evolução dos treinos. Se a gente não come direito, não tem combustível para a gente conseguir treinar e evoluir cada vez mais, assim. Faz parte, é o casalzinho, assim, treinar bem. Na verdade, a tríade, né? Fortalecer, correr. Se a gente não fortalece, não corre direito. E se não come, também não corre direito. Tá bom? Obrigado, boa noite para todos e até a próxima. Boa noite.